Olá, eu sou a Tainá Veras, estou cursando a disciplina de Estágio Supervisionado 2 e neste vídeo irei ministrar o assunto sobre a água. Os objetivos específicos do conteúdo é compreender como ocorre a distribuição da água no planeta, reconhecer o estado físico da água e suas transformações, reconhecer a importância da água como recurso indispensável na manutenção da vida. Tema: a água. Conteúdo: a água no planeta Terra, estados físicos da água, importância da água para a sobrevivência dos seres vivos. É muito comum ouvirmos falar sobre campanhas relacionadas à conscientização da água. E essas campanhas nos revelam duas coisas. A primeira, a importância da água, e a segunda é que as pessoas têm medo de que essa escassez da água aconteça. E surge o questionamento: será mesmo que a água é importante como dizem que ela é? Na primeira imagem, podemos observar que a água compõe a maior parte do planeta Terra. 97,3% corresponde à quantidade de água salgada e 2,7% corresponde à quantidade de água doce. A água é um recurso natural fundamental para a vida. É utilizada em várias atividades do nosso cotidiano, como lavar roupa, escovar os dentes, tomar banho, regar plantas, o que nos leva a pensar no uso consciente e responsável sobre a mesma. Na primeira imagem, podemos observar o menino tomando banho. Muitas vezes, nesses banhos, acontece o desperdício da água, como por exemplo, um banho de 15 minutos é gasto em torno de 133 litros de água. Na segunda imagem, podemos observar a menina fazendo uma coisa muito errada, onde ela está escovando os dentes com a torneira aberta. Isso, em 5 minutos, gasta em torno de 12 litros. Nós sabemos que isso não pode acontecer. Na terceira imagem, podemos observar a mulher lavando a calçada. Essa atividade, em torno de 15 minutos, é gasto uma quantidade de 279 litros de água, onde acontece um desperdício. Quando reconhecemos esse desperdício da água no nosso dia a dia e paramos de realizá-lo, contribuímos para a preservação das fontes de água no nosso planeta. Nos ajudam a reconhecer a importância da água para os seres vivos, para as atividades humanas e para a manutenção da saúde, onde pode nos ajudar a perceber a necessidade da preservação desse recurso. A água é vital para os seres vivos. Quando o organismo perde mais água do que consegue repor, acontece a desidratação, onde muitas vezes essa desidratação já foi uma das principais causas da mortalidade infantil. Por isso, é muito importante beber água adequadamente durante todo o dia. Na terceira foto, podemos observar a representação do rio, onde a água está presente. Dessa forma, a maior parte da água presente na Terra é salgada e, portanto, imprópria para o consumo de muitos animais, como os dos seres vivos. Podemos observar no gráfico, como observamos também no outro gráfico lá no primeiro slide, que 97,5% da água do planeta Terra é água salgada e 2,5% da água doce. Dessa forma, podemos também observar a distribuição da água doce. Os solos, os pântanos e os lagos correspondem a 0,9%. As águas subterrâneas a 29,6%. Os rios e os lagos, 0,3%. As geleiras e as neves eternas correspondem a 69,2%. O conjunto formado por toda a água existente no planeta, incluindo os que compõem os seres vivos, recebe o nome de hidrosfera. A classificação da hidrosfera acontece de 3 formas. A primeira são as águas oceânicas, onde essas águas são águas salgadas, por conterem muitos sais dissolvidos. Os sais minerais estão presentes em rochas na superfície da Terra e são transportados pela água nos rios até o mar. Como podemos ver o exemplo na imagem. Na imagem podemos observar a representação do mar. E é muito importante lembrar que as águas oceânicas são as mais abundantes na hidrosfera e estão localizadas nos mares e oceanos. Outra fonte de salinidade dessas águas corresponde aos processos vulcânicos, onde contém fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, o que corresponde a alguns vulcões dessas regiões que liberam constantemente um fluido que pode ser escuro e quente ou branco e relativamente mais frio, dependendo de sua composição, como podemos observar na imagem. O fluido hidrotermal é composto de água e de diversas substâncias, incluindo sais, minerais e gases. Parte desses sais se dissolvem na água, contribuindo para a sua salinidade. A maior parte do sal encontrado nas águas oceânicas corresponde ao cloreto de sódio,
que é o sal que nós usamos no nosso dia a dia. A outra são as águas atmosféricas. As águas atmosféricas constituem-se na forma de vapor, de gotículas de água líquida, que constituem nuvens e os nevoeiros, ou água solidificada, que compõe cristais de gelo, também encontrados em nuvens. E as águas continentais estão em rios, em lagos, em geleiras, ou são subterrâneas. De modo geral, as águas continentais contêm menor quantidade de sais dissolvidos comparado às águas oceânicas. Por esse motivo, elas são chamadas de água doce. Sendo assim, as águas da chuva podem escoar pela superfície do solo, chegando aos rios e lagos, ou podem se infiltrar no solo, preenchendo os espaços entre as rochas, como podemos observar na imagem. Nesse último caso, elas são armazenadas em formações geológicas subterrâneas, constituindo os aquíferos, os locais onde as águas dos aquíferos atingem a superfície, em que dão os nomes de nascentes. Rios e lagos são as principais reservas utilizadas pelos seres humanos. Mesmo sendo encontradas em grandes quantidades, em muitas áreas, elas não são suficientes para toda a população, onde acontece que muitas das pessoas acabam usando as águas subterrâneas, fazendo uso de poços, onde essa água retirada do poço são águas salobra e não água potável. Quais são os estados físicos da água? São classificados em 3 estados: o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, como podemos observar na segunda imagem, a água se encontra em forma de gelo. Já na primeira imagem, como também no estado sólido, a neve, que é composta de cristais de gelo microscópicos. No estado líquido, como na primeira imagem, é justamente a água no estado em que nós bebemos. E também é encontrada em mares, rios, lagos. Já no estado gasoso, o ar que nós respiramos é um dos maiores exemplos, onde contém grande quantidade de vapor d'água. Também serve como exemplo as nuvens. Na segunda imagem, podemos observar a chaleira no fogo, com o vapor saindo do bico. No vapor, contém gotículas de água suspensas no ar, que se resfriam, condensam, a entrar em contato com o ar mais frio. As mudanças do estado físico da água. Quando a água líquida é resfriada e passa para o estado sólido, é chamada de solidificação. Já quando o gelo passa para o estado líquido, é chamado de fusão. Quando a água líquida é aquecida e passa para o estado gasoso, é chamado de vaporização, onde essa vaporização pode ser lenta e rápida. A vaporização lenta se dá quando nós lavamos roupa e colocamos essa roupa para secar no varal. Recebe o nome também de evaporação. Já a vaporização rápida acontece como nós levamos uma panela ao fogo, onde se dá o nome de ebulição. Quando o vapor de água é resfriado e passa para o estado líquido, recebe o nome de condensação ou liquefação. Nós podemos encontrar esse processo, por exemplo, na formação de nuvens na atmosfera. Também, a água pode passar do estado sólido diretamente para o gasoso e do estado gasoso diretamente para o sólido, onde recebe o nome de sublimação ou ressublimação. Podemos também observar na imagem todo o resumo desses processos citados anteriormente. Essa é a referência e muito obrigada!